Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de novembro de 2024. Semana passada nós não gravamos, foi feriado. E estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, capítulo 6, intitulado Doutrina das Penas Eternas. E hoje vamos iniciar o item 22, intitulado A Doutrina das Penas Eternas fez sua época. Vamos pedir para o nosso querido amigo Augusto fazer a prece de gratidão e já fazer uma recapitulação, né, Augusto? O que nós estudamos um pouquinho a semana passada. Mestre amigo Jesus, é com o coração cheio de alegria que nos encontramos para continuarmos o estudo do céu e inferno, buscando internalizar esses ensinamentos que tu nos proporciona, buscando vivenciá-los para que nessa nossa caminhada para ti nos reformemos, nos tornemos um ser humano melhor. E tudo isso nós te agradecemos pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor que tu tem por cada um de nós, nos proporcionando essa nova oportunidade nesse trabalho de nos reformarmos, de nos melhorarmos. Obrigado, Mestre. E é com muito carinho, com muito amor que aqui nos encontramos. E te rogamos que tu possa intuir a todos nós para que possamos tirar os ensinamentos que necessitamos. Obrigado e que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Ainda estamos, na primeira parte, no capítulo 6, na primeira parte, mas semana passada nós estudamos a impossibilidade material das penas eternas. Estudamos os itens 18 a 21, onde Kardec combate o dogma das penas eternas, demonstrando agora em contradição com os fatos positivos observados. E provar sua impossibilidade das penas eternas, pois se a alma progride, a eternidade das penas é impossível. Hoje, a gente vai estudar a doutrina das penas eternas fez sua época. Vamos começar com o item 22. A crença na eternidade das penas materiais prevaleceu como crença salutar enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. É o que acontece com as crianças durante certo tempo, contidas pela ameaça de seres quiméricos, com os quais são intimidadas. Chegadas, porém, ao período do raciocínio, repelem por si mesmas essas quimeras da infância, tornando-se absurdo querer governá-las por tais meios. Se os que as dirigem persistirem em afirmar-lhes que tais fábulas são verdadeiras e que, portanto, devem ser tomadas ao pé da letra, por certos perderão a sua confiança. É isso que se dá hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, as fraldas que a envolviam. O homem não é mais esse instrumento passivo, vergado à força material, nem aquele crédulo de outrora, que aceitava tudo de olhos fechados. Então, o professor Denizar, na obra O Céu e o Inferno, e falando da doutrina das penas eternas, fez sua época, e lembra que o texto é do século XIX, tá? Finalzinho já, ali, meados do século XIX. O texto já era arrojado, e fazendo essa comparação em relação à crença, fazendo a comparação com a criança,
Então, para você conter uma criança, você dizia a ela que o bicho-papão poderia pegá-la, né? Então, ele faz essa comparação em relação à religião na época, fazendo com que uma forma de conter os seus adeptos era proporcionando medo, né? O medo, falando no medo, um Deus punidor, um inferno, um céu e uma eternidade em que você iria arder eternamente no inferno. E aí ele diz assim, quando a gente é criança, o bicho-papão, o homem do saco, né, como a gente dizia, isso você até contém uma criança, mas a partir do momento que ela desenvolve, que ela cresce, não é mais assim que você vai conter o seu filho adulto, né? Cuidado que o bicho-papão vai te pegar, né? Ele já desenvolveu a razão, então isso não cabe mais para conter. É necessário agora usar a razão e a lógica. E é esse o movimento que o professor Denizar nos convida e nos fala aqui. Ele diz assim, é isso que se dá hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, as fraldas que a envolviam, comparando ainda com a criança. Aí você me pergunta, todas as pessoas hoje saíram das fraldas? Não, nós ainda temos um número de irmãos com esse entendimento que necessitam, que nós temos que respeitar. Ainda há pouco estudamos em Revista Espírita que o espiritismo ele não faz proselitismo, né? O que é o proselitismo? É estarmos preocupados com quantidade, é estarmos preocupados com um grande número de adeptos, né? Então, o espiritismo ele não é a religião de angariar adeptos, em absoluto. Nós respeitamos. Então, se eu chego com Augusto e eu sou espírita e o Augusto é evangélico, eu jamais deverei tentar fazer um movimento, tirar o Augusto da sua igreja para o espiritismo. Isso é proselitismo. Tentar converter as pessoas, trazer as pessoas para aquilo que eu acredito. Isso é proselitismo. O espiritismo não faz isso. A gente respeita. Porque se o Augusto está feliz na religião que ele escolheu, mesmo falando do demônio, mesmo falando do inferno, é o entendimento do Augusto, é o nível que ele precisa e nós temos que respeitar isso. Em hipótese alguma dizer, Augusto, você está errado, isso não existe. Não, isso é falta de caridade. Agora, se o Augusto nos procurar, porque ele está querendo buscar informações à luz da doutrina espírita, aí sim nós estamos aptos para dar, porque a gente pode esclarecer, mas converter alguém não, convencer alguém não. Então, nem os espíritos, ainda há pouco estudando, os espíritos estão para convencer alguém? Também não. Tá? Então, essa também é a nossa atitude. Mas quando nós colocamos isso numa, vamos dizer assim, em uma balança, grande maioria já amadureceu em relação a essa parte do Deus que castiga, do inferno eterno, né? De um capeta que vai estar lá com um tridente nas mãos para te furar, para você queimar. Isso não entra mais na cabeça de todo mundo, principalmente quando foi descoberto que a Terra não era o centro do universo. Isso já fez com que aquela crença toda que era divulgada já caísse, porque é como se perdeu a credulidade. Se a igreja dizia que a Terra era o centro de tudo, e depois veio Copérnico e disse, não, não é. Depois veio Galileu e afirmou mais ainda uma vez. Então, disse assim, então, se ela errou nisso, pode errar em outros pontos também. E aí começou a perder a força, né? Eu acho interessante notar que esse amadurecimento da humanidade, ele não aconteceu assim, porque Copérnico falou e simplesmente nos convencemos. Mas toda uma evolução veio acontecendo para o acesso aos estudos, acesso aos livros, e isso que pôde nos tirar da ignorância. Porque enquanto éramos ignorantes de teorias, de conceitos novos, éramos manipulados por quem se dizia saber. E se a gente acha, e até hoje temos isso, se a gente acha que uma pessoa é de elevado saber, de conhecimento, a gente tende a acreditar no que ela diz.
E muitas vezes, só que hoje o que acontece? A gente tem condições de verificar se o que aquela pessoa está falando é correto ou não é, porque nós temos acessos hoje que antigamente a gente vivia nas trevas, né? Só quem tinha acesso aos livros, as mulheres nem sabiam ler, muitos homens não sabiam, então assim, todo um caminhar na evolução da humanidade, por isso a gente saindo dessa infância de acreditar só no que os outros dizem e sendo capazes de ir atrás da nossa própria história, de conhecer da ciência e de como se as coisas se dão, né? Com certeza. E aí, Augusto, vamos para o 23? Item 23. A crença é um ato de entendimento e por isso mesmo não pode ser imposta. Se, durante certo período da humanidade, o dogma das penas eternas se manteve inofensível, salutar mesmo, chegou o momento em que se torna perigoso. Com efeito, a partir do momento em que é imposto como verdade absoluta, quando a própria razão o repele, pode acontecer duas coisas. Ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, se afastando dos que o professam, ou então descrê absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que, em nossos dias, o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. Eu achei interessante nesse item 23, quando ele já começa dizendo assim, né? A crença é um ato de entendimento. Então, logo, a crença ela é pautada na razão, né? Na compreensão, na busca, na lógica. Crença não é enfiar, como dizia a manhinha, goela abaixo. É também vivência, né? O que a gente vive. Mas primeiro partindo do princípio de entender o que eu tenho que acreditar. E por isso mesmo ela não pode ser uma imposição. A crença, ela não pode ser uma imposição. E ele disse, durante certo período da humanidade, o dogma, o que é dogma? É aquilo que não se discute. Não se diz, o espiritismo tem dogma? Tem. Tem o dogma da reencarnação. É algo que não se discute. É um dogma, tanto é que está lá no livro dos Espíritos, dogma da reencarnação. É algo que não se discute. Ninguém vai ser punido, né? Ninguém vai ser maltratado por conta disso. Mas não existe espírita que não acredita em reencarnação. É a base, gente. Então, é um dogma, é algo inconteste, indiscutível, tá? E ele diz... o dogma das penas eternas se manteve inofensível, até mesmo salutar, né? Ou seja, fazia bem. Chegou o momento em que se tornou o quê? Perigoso. E ele diz que a partir desse momento em que é imposto como uma verdade absoluta, quando a própria razão repele, né, quando já é uma imposição, uma verdade absoluta, aí pode acontecer duas coisas. Ou o homem quer acreditar, né? Quer acreditar e procura uma crença mais racional, se afastando dos que a professam, ou então descrê absolutamente de tudo. E a gente sabe que nesse período que a ciência tomou uma proporção muito grande, ali o século XVII, século XVIII, houve uma saída enorme de adeptos da igreja. Até porque estava fugindo, inclusive, daquele período doloroso que foi vivido em relação à Inquisição. Então, caiu, disse, olha, é mentira, eles não estão com toda a verdade, que eles diziam que era Deus, lembra que eles falavam em nome de Deus? Então... E os que tinham acesso para ver a hipocrisia que se gerava, né, criava revoltas, né? Quem quer que estude o assunto calmamente verá que em nossos dias o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialista do que todos os filósofos, né? Muito bom, muito bom. Bora lá mais um pouquinho. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo, de modo que não se pode governar os homens desviando-se desse curso. Pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança é condenar-se.
Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte para as religiões, como para os governos. Esse fatalismo é um bem ou um mal? Certamente é um mal para os que, vivendo do passado, o veem aniquilar-se. Mas para os que vivem pelo futuro, é uma lei do progresso, ou seja, uma lei de Deus. E contra uma lei divina é inútil toda revolta, impossível toda luta. Então, do jeito que foi necessário para conter a criança, né, já que ela não conseguia entender, falar lá do bicho-papão, foi necessário também para um período da sociedade, né? A gente não está aqui condenando a igreja da Idade Média, né? Mas a gente está aqui estudando fatos. Então, conteve durante um tempo? Conteve. Só que a vida da gente ela é feita de ciclo. Então, fechou um ciclo e iniciou um novo ciclo, que era o ciclo da razão, era o ciclo da lógica. E aí era necessário realmente rever tudo aquilo que se passava. Por que então querer a todo custo uma crença que cai em desuso e que, afinal, causa mais danos que benefício à religião? É triste dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Essa crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu e se fecham as do inferno. As quantias arrecadadas por estes meios, outrora e ainda hoje, são incalculáveis. É o imposto adiantado que se paga pelo temor da eternidade. E, sendo ele facultativo, a renda é sempre proporcional à crença. Se a crença deixar de existir, nula será a renda. A criança cede de boa vontade o seu pedaço de bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem. Contudo, se já não acreditar em lobisomem, guardará o bolo. Aqui de uma forma irônica, né? Mas na verdade falando, não precisa nem ser irônica, mas tentando realmente explicar, né, Augusto? Sim. E a gente sabe que isso existiu. Então, a igreja, basta se você tiver as igrejas como um todo, mesmo aqui no nosso país, mesmo você indo ali em Minas Gerais, que tem várias igrejas e algumas com vários detalhes feitos a ouro. Se você for a Roma e entrar na Basílica de São Pedro, se você vê todo aquele aparato em torno, mesmo hoje, ali dentro do Vaticano, né? E o Vaticano é o quê? Um Estado, olha só. Então, a gente para e pensa, como é que se mantém tudo isso? Com oração? É com muito dinheiro. E até hoje. Muito dinheiro. Por isso que, quando a gente vai estudar o Livro dos Médiuns, Kardec fala, os espíritos falam e orientam, e centros espíritas pequenos. Porque quanto maior um centro espírita, maior o gasto. Então é preferível que a gente faça grupos menores e de forma mais simples. Porque quando a gente começa a enfeitar muito, a gente começa a ter que levantar um maior número de dinheiro para isso. Então, buscando sempre a simplicidade. Que foi que saiu, não tinha simplicidade. Então, aquelas roupas são caríssimas, os ritos são muito caros, o espaço é muito caro, o salário é muito caro. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, o Augusto está aqui trabalhando, né? A Carlinha está aqui, nós estamos aqui juntos, trabalhando, estudando, para compartilhar. Mas nós viemos dos nossos trabalhos profissionais hoje. O trabalho que nós fazemos na doutrina é um trabalho voluntário, a gente não vive financeiramente disso. Lá no caso, não. Então, se a gente quiser entender um pouquinho, era interessante a gente estudar um pouquinho de Lutero, para a gente ver o movimento que Lutero fez ali na Alemanha, contra realmente, daí protestando contra o que a igreja estava fazendo, que era vendendo indulgências. Então, além do dízimo, ainda se vendia a indulgência, que você comprava, era como se fosse um certificado assinado pelo Papa,
E essa indulgência te garantiria um espaço no céu. Então, quanto maior o valor em dinheiro, maior o espaço no céu. Até pedaços da pseudo-cruz de Jesus foi vendida, gente. Então, era triste de ver as pessoas pobres pegando todo o dinheirinho para comprar um pedaço do céu, porque afinal de contas o padre falava isso, o sacerdote falava, e para eles o sacerdote era o representante de Deus. É isso que eu estou falando, das indulgências, a venda das indulgências, não é verdade? Então, hoje faz parte da história, mas imagina o que foi ter vivido isso. Algumas igrejas evangélicas ainda há pouco tempo, Evangélico não pode falar, mas a gente tem que cortar o evangélico para a gente não criticar. Mas a gente sabe que ainda existem alguns irmãos agindo de má fé em várias religiões, né? Agindo de má fé, ainda comercializando o reino de Deus. Reino de Deus não se compra com coisas materiais. Reino de Deus se conquista, não com coisas materiais, mas sim com coisas morais. O reino de Deus é uma conquista através do sacrifício íntimo de cada ser humano. Eu não tenho nem como dizer assim, Augusto, eu conquistei um pouco, eu vou te dar um pouco para você adentrar. É intransferível. Então, Óleo da lâmpada, né? o óleo da lâmpada, o azeite, né, lá das 10 virgens, né, não tem como transferir um para o outro. Eu acho interessante, né, que o Kardec nos coloca nessa como crianças ainda, né? É essa comparação que ele nos faz, essa humanidade ainda como criança, que ainda fica barganhando, fazendo essa troca, né? Então, quando chegarmos nessa maturidade, aí a gente vai seguir como a própria Conceição está dizendo, que nós saberemos que é através das nossas obras que conquistaremos, com a nossa reforma, com a nossa mudança. E como diz Jesus, né, Augusto? Que a tua mão esquerda não veja o que a direita está dando, né? Então, fazer as coisas sem absolutamente nenhum interesse. Fazer... E até assim... fazer de coração, de alma. Claro, porque senão... Porque o que acontece? Se não for assim, não está valendo a pena, porque eu não estou aprendendo. Eu estou ali para desenvolver o amor. Se eu faço com interesse, eu não estou desenvolvendo o que eu deveria desenvolver. Por isso é que ela tem que ser feita sem absolutamente nenhum interesse. Item 24. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que cada um de nós pode alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar grande oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. Assim tem ocorrido, sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Olha, Augusto, como ele dá uma cutucada aqui, a nova revelação é a terceira revelação, é a doutrina espírita, né? Que ele coloca. E ele diz assim, e provando que cada um de nós pode alcançar a salvação pelas próprias obras. Não é mais comprando, não é pelo dinheiro. E ele diz que essa nova revelação, ela vai encontrar uma aceitação, Oposição. grande oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita, que era a religiosa. Uma das mais rendosas fontes de receita. E ainda até hoje, gente, tem pessoas que deixam de trabalhar para fundar igreja para viver disso. E estão aí riquíssimos. Não mudou. Quem vive de velhos e custosos processos nunca deixa de lhes enaltecer a superioridade e excelência e de desacreditar os novos, mais econômicos. Acreditar-se-ia, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à humanidade,
tenha sido aclamada pelas numerosas classes dos copistas? Não. Por certo, eles a detestavam. Deu-se a mesma coisa com o invento de máquinas, com as estradas de ferro e com centenas de outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma das penas eternas é uma questão fútil da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que provoca. O homem verdadeiramente religioso tem interesse em destruir tais abusos e, consequentemente, suas causas, em benefício da própria dignidade da religião. Então, Kardec incomodou muita gente? Até hoje. Foi bom, né, gente? Que bom. Gostoso estudar essa obra junto e poder compartilhar com os demais irmãos, né? Algum comentário, Carlinha? Augusto? Tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Essa comparação em relação à religião na época, fazendo com que uma forma de conter os seus adeptos era proporcionando medo. É necessário agora usar a razão e a lógica. E é esse o movimento que o professor Denizar nos convida e nos fala aqui. Todas as pessoas hoje saíram das fraldas? Não, nós ainda temos um número de irmãos com esse entendimento, então que nós temos que respeitar. O Espiritismo ele não é a religião de angariar adeptos, em absoluto. Nós respeitamos, tentar converter as pessoas, trazer as pessoas para aquilo que eu acredito. Isso é proselitismo, o Espiritismo não faz isso. A gente respeita. A grande maioria já amadureceu em relação a essa parte do Deus que castiga, do inferno eterno, né? De um capeta que vai estar lá com um tridente nas mãos para te furar, para você queimar. Isso não entra mais na cabeça de todo mundo, principalmente quando foi descoberto que a Terra não era o centro do universo. A crença ela é pautada na razão. Primeiro, partindo do princípio de entender o que eu tenho que acreditar. E por isso mesmo ela não pode ser uma imposição. Quando a própria razão repele, né, quando já é uma imposição, uma verdade absoluta, aí pode acontecer duas coisas. Ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, se afastando dos que a professam, ou então descrê absolutamente de tudo. E a gente sabe que nesse período que a ciência tomou uma proporção muito grande, ali o século XVII, século XVIII, houve uma saída enorme de adeptos da igreja. Até porque estava fugindo, inclusive, daquele período doloroso que foi vivido em relação à Inquisição. Então, do jeito que foi necessário para conter a criança, né, já que ela não conseguia entender, falar lá do bicho-papão, foi necessário também para um período da sociedade. Né? A gente não está aqui condenando a igreja da Idade Média, né? Mas a gente está aqui estudando fatos. Então, conteve durante um tempo? Conteve. Só que a vida da gente ela é feita de ciclo. Então, fechou um ciclo e iniciou um novo ciclo, que era o ciclo da razão, era o ciclo da lógica. E aí era necessário realmente rever tudo aquilo que se passava. A gente sabe que ainda existem alguns irmãos agindo de má fé em várias religiões, né? Agindo de má fé, ainda comercializando o reino de Deus.
Reino de Deus não se compra com coisas materiais. Reino de Deus se conquista, não com coisas materiais, mas sim com coisas morais. O reino de Deus é uma conquista através do sacrifício íntimo de cada ser humano. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Graças te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.